Aleluia. Irmãos, eu vou contar um testemunho que aconteceu. Eu estava dormindo, começando a dormir. É como se eu começasse num sonho e acordasse muito rapidamente. Foi muito rápido. É como se eu tivesse tendo uma visão e, de repente, acordasse, e como se eu estivesse vendo todo o resto acordado. Eu sonhei que meu irmão foi passar num cruzamento, aí ele bateu, e eu vi a moto e ele caído na rua. E aí eu acordei. Eu continuei vendo e acordei. Aí eu peguei e mandei assim para ele. Armando, você está em casa? Aí ele falou assim, não, eu estou saindo agora do bar. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu tive um sonho muito ruim com você, que você foi atravessar um cruzamento, você quase morreu, bateram na sua moto. Aí ele falou comigo assim, Olinda, que estranho. Eu falei, por quê? Porque eu acabei de sair do bar e eu estava contando para os meus amigos que você tinha tido uma visão comigo. Ele foi roubado. Eu tive essa visão tem muitos anos. Ele foi roubado e ele queria matar esse cara. Aí eu falei com ele assim, não faça isso que você está pensando fazer, porque você vai morrer. E ele não fez. Ele não fez o que ele pensou em fazer. E Deus livrou ele da morte. Então, e ele me contou isso e ficou. Essa coisa assim, tal. E eu peguei e falei com ele, falei, olha, eu tive essa visão. Aí diz ele, quando chegou, alguns dias depois, falou, Linda, eu encontrei um gato, e o gato, para eu não passar em cima do gato, eu freiei e eu caí no morro. Mas não era isso. Eu falei, Deus, não é isso. Não é isso que Deus mostrou. Aí, quando foi ontem, ele me contou, Linda, eu falei com ele, Armando, você está sumida? Ele falou, Linda, eu estou sem celular. Eu estava sem celular e a minha moto, eu sofri um acidente com ela, num cruzamento. Eu estava indo ali perto da igreja, da quadrangular Templo dos Anjos, e aí veio uma mulher, eu estava à esquerda, ela bateu no meu carro, bateu na minha moto, ela bateu o carro dela na minha moto, ele me jogou no chão, eu caí e a moto andou. Ela foi no impacto, ela continuou andando, ela passou em cima da moto dele. Ela chamou o seguro dela, deu PT na moto. Era para ele ter morrido. Ele falou assim, Olinda, Deus me livrou mais uma vez da morte. Então, gente, às vezes, eu orei, eu falei com Deus assim, Deus, eu quero falar para a tua igreja, na família. Porque muitas vezes, irmãos, tem coisa que é para a morte. E Deus quer trazer vida. Deus, ele nunca fala uma coisa que é para trazer morte. Nunca. Deus, ele trabalha todas as coisas. Eu vi o pastor falando aqui dos puxões de orelha e tudo. Gente, Deus, ele quer nos ensinar. Quem está disposto a aprender? Eu quero. Sabe por quê? Eu aprendi a ser melhor quando eu aceitei a palavra e deixei ela entrar dentro de mim e fazer prática dela. Foi a única maneira de eu ser feliz. E eu falava com Deus, Deus, eu quero entender porque eu não estou fluindo naquilo que o Senhor fala para mim. Por que eu não estou fluindo? Então, é porque eu recebi a palavra, mas ela não tinha efeito na minha vida. Todas as coisas que eu prego, eu anoto. Eu anoto na agenda. Eu tenho várias agendas lá em casa, muitas agendas. Então, quando eu comecei a ler as agendas antigas que eu pregava, tinha coisas que era a mesma coisa que hoje, com conhecimento, com aquilo que Deus me deu. Mas eu não colocava em prática na minha vida. E Deus foi trabalhando no meu caráter.
Deus, nós estamos todo o tempo andando no reino e Deus trabalhando no nosso caráter. Amém? E Deus, Ele conhece quem vai aceitar as palavras dele ou não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo a Bíblia toda e hoje eu estava lendo Gênesis, a parte de Noé, que Deus ficou insatisfeito com os homens e Deus destruiu aqueles homens daquela época. Destruiu aquele mundo da época, só ficou Noé e a sua família. E as outras pessoas foram destruídas. Por quê? Porque o pecado era tanto que fedeu. Então nós precisamos mudar. Deus está trabalhando no nosso coração. Nós somos privilegiados. A Shekinah é privilegiado. Amém? Amém? Abre sua Bíblia em Mateus 18. Abre seus ouvidos e o seu coração. Porque Deus, Ele quer curar nessa noite. Amém? Então tá. Mateus 18, a partir do 23. Jesus fala uma parábola. Eu acho tão lindo Jesus, que o tempo todo lá no Novo Testamento, Ele está ensinando a gente. Mateus 18, 23, diz assim. 23, a partir do 23, todos acharam? Por isso, Jesus começa a contar a parábola do servo impiedoso. Nessa passagem, ele fala assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Eu quero ler essa aqui, numa versão, na linguagem de hoje. Quem tem? Linguagem de hoje. Presta aí. Eu não sei se é essa, se é a outra, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem, porque é uma quantidade. Aí ele fala assim, no 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Viu, gente? Então, ele esclareceu, porque nessa linguagem, na outra linguagem, fala aqui no 24, que ele devia, quando começou a ser, foi trazido à presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Não fala que era milhões. Tá. Então, nessa linguagem aqui, ele fala assim que eram milhões em moeda de prata. Aí, continuando lá no 25, diz assim: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então, ele tinha que vender tudo que ele tinha, mais os filhos e a mulher. Então, no 26, ele diz assim: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aí, gente, lá no 28 diz assim: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Eu vou ler o 28 nessa linguagem de hoje. Ó. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões. E esse empregado dele devia 100 moedas de prata. Presta atenção nisso, olha que horror. Aí ele agarrou-o e começou a sufocar, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele pediu ao patrão dele, o conservo dele pediu a ele. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, os amigos dele que viu
o que ele fez e viu que o patrão dele tinha perdoado ele milhões, viu o que ele fez, foi lá e contou para o patrão dele. Falou, não vou contar, porque ele deve uma mixaria, 100 moedas de prata, e ele está lá devendo uma fortuna. Aí no 32 diz assim, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É forte isso? Então, vou ler aqui o último aqui, que é o 35, aqui nessa versão. 35, vai. 18. 35, diz assim. E Jesus terminou dizendo, é isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aqui ele ficou com raiva, e o que ele fez? Colocou ele numa cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Obrigada. Então, gente, para que Jesus contou essa parábola? Qual o motivo? Qual a razão? Será que Jesus queria dizer assim, vocês estão devendo, pague logo? Gente, Deus, Ele quer falar o nosso coração. Ele quer falar o nosso coração. Nós estamos em família e vamos falar para a família. Jesus estava em família e falando para a família. O desejo de Deus é que nós sejamos livres. Ele falou isso tudo aqui, a intenção dele é que eu e você entendesse que qualquer coisa que eu devo ao meu irmão, eu tenho que pagar. Eu tenho que ser justa. Por que eu tenho que ser justo? Porque quando eu sou justo, Deus é justo comigo. E tem gente que não acredita nisso, irmãos. Porque, na verdade, as pessoas pensam que Ele pode ser o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser e fica por isso mesmo. Não é assim. Deus, Ele quer que nós damos amor para receber amor. Deus, Ele quer que se nós queremos receber algo de alguém, a gente tem que dar. Seja em elogio, seja em atitude. Como eu quero ter uma esposa boa, se eu trato ela mal? Gente, muitas vezes, eu estou falando de mim mesmo, não estou falando de ninguém. Quantas vezes eu maquinei o mal contra meu marido? Muitas. Maquinei todo dia. Por quê, gente? Por quê? É porque eu recebia só o bem? Não. Você dá o que você recebe. E se a gente quer algo de Deus, a gente tem que dar algo bom. Deus, Jesus Cristo, Ele estava ensinando aos seus discípulos. Olha, eu estou contando essa parábola aqui, ó. Para você ser livre, você tem que libertar. Para você ser livre, você tem que perdoar. E aquele que não perdoa está preso. Mostra aí, John, como é que esse povo está. Está preso, a pessoa está presa. Eu gostaria que apagasse essa luz aqui da frente. Por favor. Gente, você pode viver anos ao lado da família e preso. Anos. Por quê? Porque eu não libero perdão. Então, está preso você e aquela pessoa que você está com ela. Porque eu não perdoo. Você já reparou que quando a gente está com raiva, a gente traz
o que ficou lá atrás para frente, você fez isso comigo outro tal dia, você fez isso, você falou isso, você fez isso e fez aquilo. Por quê? Você está preso e colocou preso a sua família. Com palavras, com atitude. Está prisioneiro. Era isso que Jesus queria dizer. Ele falou assim, olha, e vai ser lançado no cárcere até você pagar o último cento. Como é que ele vai pagar se ele não tinha? Me fala, como aquele homem ia pagar alguém se não tinha dinheiro? Não seria mais fácil ele perdoar 100 denários do que milhões de dinheiro de prata? Jesus, ele é sábio, ele quer que nós aprendamos. Irmãos, e assim é a nossa família em Deus. Nós somos uma família. Nós temos que perdoar o nosso irmão todo dia, porque ele falha conosco. E eu estou falando de mim, da pastora Miriam, de mim, da pastora Messa, de mim, da Maria, minha vizinha, minha irmã. Eu estou dizendo assim, gente, para você entender que não precisa ser da sua família para você perdoar. Uma igreja, para ela viver junto, ela tem que perdoar todo dia. Eu estou falando de famílias, mas estou falando do familhão que vai entrar na eternidade. Como eu vou entrar na eternidade se eu não perdoo? Se eu estou presa a um pecado que está em anos, que está ali, gerando ódio, amargura. Nós precisamos perdoar. Jesus queria dizer assim, olha, se do coração você não perdoar o seu irmão. Nós precisamos disso, ser curados, ser libertos. Irmãos, nós somos deficientes. Sabe por que é deficiente? Em muitas áreas. Nós não conseguimos alcançar o mundo, não. Sabe por que Jesus chamou a igreja de corpo? Por que Jesus falou que ele era a cabeça e nós éramos o corpo? Por quê? Ele disse assim, olha, muitas vezes o que sua mão pega, os seus olhos não vê. Muitas vezes os seus pés, a sua mão, o seu pé anda, mas sua mão não vê. E nem sente nada. Irmãos, nós precisamos de coração. Viver unidos. Não é falar mal da deficiência, porque nós não somos perfeitos. Se uma pessoa tem deficiência, todos temos. O braço não pode ser olho, o ouvido não pode ser boca, a mão não pode ser pé. Eu sinto muito, mas não pode. Minha mão não pode fazer a vez do pé, porque ela não vai dar conta. Os meus olhos não podem fazer a vez do ouvido, porque ele não vai ouvir. Gente, por isso somos o braço de Deus aqui na terra. Por isso somos a boca de Deus aqui na terra. Deus deu um dom para cada um de nós, e cada dom é diferente do outro. Eu não sei tocar, nem sei cantar. Mas a pastora Miriam sabe ou sabe tocar? Então, amado, hoje Deus quer te tirar da prisão. Saia dessa prisão, perdoe. Perdoe o que o teu irmão te deve. Perdoe o que o seu esposo te deve, ou que a sua esposa te deve. Deixa ela livre, saia livre. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a palavra de Deus me direcionou. Sabe o que eu fiz? Eu bati meu joelho no chão e falei, Deus, que muitos sejam curados nessa noite. Pai, essa oração, esse propósito que eu estou fazendo é para que essa palavra encontre a igreja. E a igreja seja curada. Em nome de Jesus, irmãos, muitas vezes nós falamos que perdoamos, mas do coração não. Do coração não. Não, eu vou fazer. Nós precisamos ser livres, amém? Então, pode tirar e ligar a favor.
Ou não, pode deixar, pode deixar. Jesus conta uma parábola para falar sobre o perdão. Essa parábola está falando sobre o perdão, perdoar, tá? Jesus, nesse texto, ele esclarece o dever da igreja em perdoar aquele que é ofendido e o que o ofendeu. Eu estou falando para toda a família de Deus, meu e meu marido, e você e a igreja toda, nós somos um corpo. Gente, sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque não tolera ter relacionamento. Relacionamento gasta tempo, gasta perdão, gasta chato. Eu estou chata com essa pessoa, eu estou chateado com a pessoa. Irmãos, nós somos servos de Deus. E nós vivemos unidos uns com os outros. Unidos. Não sai daqui sem perdoar. Aí, este texto não só é para casais, mas para a família toda, para filhos, para mim, para você. No relacionamento com o cônjuge, com os filhos, e às vezes suportamos muitas coisas lá fora do nosso irmão, mas não suportamos do nosso marido ou da nossa esposa. Suportamos os filhos dos outros, mas não suportamos os nossos. É fácil? Não. Eu não estou falando que é fácil, porque eu tenho filho, eu tenho família. Não é fácil. Perdão, gente, não é sentimento. Eu quero esclarecer isso aqui. É decisão. Eu perdoo fulano, eu estou com raiva, Deus, mas eu perdoo. Eu libero. Sabe por que você tem que liberar falando? Para o demônio não pegar. Eu libero para o meu filho, eu libero para minha filha. Eu libero perdão, eu libero. Porque você está declarando, ó Satanás, você não vai me aprisionar. Amém, Jesus. É tio mesmo. Tio. Então, gente, abre o seu coração. O desejo de Deus é que a humanidade seja salva. Mas nós, muitas vezes, não entendemos isso. Não entendemos. Por quê? Raciocínio lógico. Eu tenho um bebê e tenho uma pessoa que tem 30 anos. Me fala aí o que o bebê sabe fazer. Nada. Nada. Aí você quer exigir do bebê que seja igual a você. Ah, o irmão é muito chato, ele é muito menino, ele é muito isso, ele não suporta. Gente, nós precisamos ser curados nisso. Eu custei a aderir à vontade de Deus todo dia. Eu falei, não, Deus, eu quero ser rica. Não quero trabalhar, não, para o Senhor, não. E eu vou enriquecer, porque vou trabalhar muito e ganhar muito dinheiro. E eu vou enriquecer. Meu sonho era esse, gente. Todo dia. Eu trabalhei para a fábrica, eu trabalhei para não sei o quê, eu trabalhei. E o Mauro falava comigo, vem, amor, aqui Deus chamou, foi nós dois. Não, vem não. Você fica lá e eu fico aqui. Gente, até Deus fez isso, coitada. Que enganosa. Gente, Deus me queria. Hoje eu entendo que tem muita gente que não quer Deus. Não quer ter compromisso com Deus. Ó, Deus lá e eu cá. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus vai trabalhando em você até você entender. Se você entrou por essas portas e aceitou Jesus como Senhor, não se preocupe. Você está na olaria. Não se preocupe. Oraria de Deus. Já viu que lindo? Temos que descer? Então vamos. Aleluia. Irmãos, olha aqui. Queremos ser amados. Queremos ser compreendidos. Mas muitas vezes não damos aquilo que recebemos do outro. Irmãos, sabe que muitas vezes eu não fui compreendida e eu orei? Sabe uma pessoa que repete muita coisa? Ela aí repetiu. Eu falei, oh Deus. Eu orei assim, olhando para o olho dele. Oh Senhor, não deixa ele repetir isso comigo de novo, não. Eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda. Mesmo que ele esteja certo, faça ele entender, porque eu não tenho jeito. E eu olhei assim no olho dele orando. E saí lá fora, voltei, ele deu uma parada e continuou o assunto.
Falei, só se for de Deus, esse assunto vai continuar. Continuou. Falei, meu pai, o que o senhor quer falar comigo? Aí saí, voltei. Quando eu cheguei, amor, perdoa por eu ter repetido tantas vezes aquilo. Às vezes a culpa não é sua e eu estou querendo colocar a culpa em você. Falei, mesmo? Entendi. Gente, nada como a oração. Ela tem poder divino de curar, mas eu fui pelo caminho certo. Falei, eu vou ouvir isso quantas vezes? Quantas vezes, Senhor? Cara de paisagem, sorriso, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Gente, não damos aquilo que recebemos do outro. O perdão deve estar no centro da nossa vida, como cristão. Centro. Você quer alcançar algo de Deus? Perdoe a todos. É fácil falar de perdão, praticar é que é difícil. Não tem jeito. Então, primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, perdoar a si mesmo. Irmãos, muitas vezes nós estamos chateados com nós mesmos, descontando no outro. Aguarda. Guardamos ressentimentos justificáveis, está justificando, pois não conseguimos perdoar a nós mesmos. Vou te dar um exemplo, Sara e Agar. O que Sara fez com Agar? Mandou ela catar lá, falou, olha, saia da minha casa com esse menino e suma daqui. Mas quem fez o erro? Ela. Mas ela não perdoava a si mesma por ter dado Agar para Abraão ter um filho. Ela não se perdoava pelo erro dela, ela custou entender isso. Gente, você acha que Sara teve filho com aquele tanto de ano é à toa? Não, gente. Às vezes a pessoa não entende. Quando eu converso, mas se a pessoa não entende, eu faço cara de paisagem. Não, ele não vai entender. Ele não entendeu e não vai. Sara não teve filho enquanto ela não consertou. Ela não alinhou com Deus. Porque quando ela deu Agar, ela falou assim, Deus, o Senhor não faz milagre. Eu não creio. Aí deu Agar, teve o filho. Aí Agar ficou lá, e eu agora posso, porque eu sou a esposa, porque eu que tive filho, quem vai ficar com o montante sou eu. O que ela fez? Ela não perdoou a si mesma e maltratou Agar. Mandou ela para o deserto. Mas Deus livrou ela da morte e o filho dela. Amém? Então, primeiro é isso. Quando nós não perdoamos, ficamos presos. Foi isso que aconteceu com ela. Ela ficou presa a uma situação que ela não perdoava a si mesma e nem a mulher. Tá? Então, em nome de Jesus, perdoe a você mesmo. Primeira coisa, perdoe a você mesmo. Repete. Eu tenho que perdoar a mim mesmo. Amém? Então eu vou falar com você. Examine seu coração e veja se tem algo em sua vida que você ainda não se perdoou. Eu vou dar um tempinho, vou orar com vocês. Fecha os olhos. Um minutinho, vou continuar o assunto, não vai terminar não. Feche seus olhos. Tem alguma coisa na sua vida que você não se perdoou? Muitas vezes você fala assim, Senhor Deus, eu fiz isso de errado e até hoje, me perdoa de novo, o mesmo pecado? Deus está mandando dizer para você, seja livre, perdoe a si mesmo pelos seus erros passados. Isso não tem influência no seu futuro, porque você já foi perdoado por Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro aqui agora. Eu declaro sobre os seus filhos, traz à memória tudo aquilo que tem aprisionado eles por falta de perdão, de perdoar a si mesmo pelos seus erros. Muitas vezes você diz assim, ó Deus, aquele erro que eu cometi há
20 anos atrás, 30 anos atrás, tem me trago consequências terríveis. Mas eu quero te dizer, Deus já te perdoou. Em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida, Deus, eu me perdoo. Eu me perdoo por aquilo que eu fiz. Fale isso no seu coração. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando no seu coração. Se tem essa coisa que ainda não aconteceu na sua vida, libere, em nome de Jesus. Amém? Nova coisa, perdoar ao outro. Agora nós temos que perdoar o outro. O perdão é um ato de vontade, não de sentimento. Já falei isso aqui. Decida perdoar e os sentimentos seguirão a decisão. Então, eu decidi perdoar, os sentimentos vai seguir a decisão que você tomou. Deus, eu perdoo. Aí você vai fazer assim, ó, vai falar em voz alta. Eu perdoo fulano. Eu declaro perdão meu para aquela pessoa. Porque o perdão, ele vai acompanhar o desejo do seu coração. Amém? Então, em nome de Jesus, receba isso e guarde no seu coração. Tá bom? Faça com que a sua vontade concorde com a vontade de Deus. E procure ser orientado pelo Espírito Santo. Gente, eu li um texto, é muito maravilhoso. Salmo 103, versículo 2 ao 5. Olha isso. Deus nos traz à memória o que Ele faz por nós. Lá no Salmo, vamos lá. Salmo 103, versículo 2 a 5. 2 a 5, 2 a 5. 103, 2 a 5. Diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor. 2. Perdão, eu estou lendo. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quem faz isso? Deus. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Então, gente, olha o que Deus faz por nós. É Ele quem faz. Ele perdoa e nos cura de toda enfermidade. Então, abra o seu coração para Deus e creia nesta palavra. Tá? E o que ele fala mais? Que Ele prolonga os seus dias. Prolonga os seus dias. Ele te dá força para você viver. Gente, por que tem pessoas que vivem mais? Porque para ele confia em Deus. Ele confia em Deus e declara sobre a vida do outro. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que entrar para dentro. O que é entrar para dentro? Deixar a palavra entrar dentro de nós. Às vezes sua família está sendo destruída e você não admite que errou. A primeira coisa que eu fiz na minha vida é reconhecer os meus erros. Teve muitos erros do meu marido, sim, mas muitos foram meus. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sabe edifica sua casa. Não é o homem que sabe, é a mulher que sabe. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Coisinha, gente, leva a gente para se ficar preso. Aprisiona a nossa mente, aprisiona nosso coração e andamos assim, curvado. Porque não queremos perdoar e não queremos mudar. Nós somos bons demais e o outro é que não presta. Eu estou falando, não estou falando de marido, não estou falando só o marido e só a esposa. Eu estou falando assim, às vezes nós pensamos, aqui, eu nunca erro. Como assim você nunca erra? Não existe perfeito. Quando nós falamos do irmão, nós estamos dizendo assim, eu sou perfeito e ele não presta. Nós precisamos
precisamos entender dentro de nós que nós somos tão falhos quanto o nosso irmão e nós devemos perdoar o nosso irmão e amá-lo. Seja ele quem for, com o defeito que tiver, abra seu coração. A família, olha, o relacionamento depende de mim. Fala, o relacionamento bom depende de mim. Eu quero mudar. E a maneira de você mudar é querer ouvir a voz de Deus. A palavra não é para o outro aqui, ó. Fulano podia estar aqui, hein? E ele não está, ele que precisava de ouvir. Que isso? Certinho para fulano e ele não está aqui? Não, irmãos, a palavra é para mim e para você. Nós precisamos mudar todo dia, eu não estou perfeita ainda. Eu não tenho um corpo celestial ainda. É o irmão da irmã Neuza. Faz esse. Pede para sentar aí, gente. Gente, Deus nos traz à memória aquilo que nos faz, o que Ele faz por nós. Amém? Ele quer perdoar, no 3 está assim, Ele quer perdoar todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quem faz isso? O próprio Deus. Como é que eu não sou grata? A gente reclama de A, de B e de C, e eu estou no centro, porque eu sou Deus, eu julgo mesmo. Eu estou no centro, quem manda eu sou o homem de preto. A mulher de preto. Gostaram? Eu sou a mulher de preto, eu mando. Não! Gente, nós somos imperfeitos e erramos. Vamos lá. A maneira como ele vê o ofensor. Olha como é que o inimigo é esperto. Querendo tirar a nossa atenção. Fica de pé. Vamos orar 1 minuto. Nós temos 1 minuto para orar. Essa palavra, gente, é para a igreja. Nós precisamos receber de Deus, a graça de ser transformado. Deus fiel, e eu creio no teu agir e na manifestação da tua glória. Pai, o Senhor é um Deus poderoso que pode mudar todas as situações e circunstâncias. Eu não aceito, Deus, que o inimigo roube e que essa palavra caia na beira do caminho. Eu não aceito. Eu não aceito que essa palavra caia no meio dos espinhos, Senhor. Eu não aceito. Eu não aceito que o inimigo, Senhor Jesus, nos roube essa palavra. Eu declaro vida sobre a vida da igreja. Que o Espírito Santo possa tocar e manifestar a tua glória em nome de Jesus sobre a vida da igreja. Pai, nós queremos a tua palavra como o mel que desce em nossa boca e como o rio que flui em nosso vento. Em nome de Jesus. Amém? Senta. Somente através do coração amoroso e compassivo de Deus somos capazes de perdoar quem nos tem oferido. Somente através do coração amoroso de Deus. Gente, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer. A maneira de Deus trabalhar em nossa vida é a maneira que nós temos que agir diante das palavras do Senhor. Gente, não adianta você sair daqui e ir para A, para B, para C, para lugar. Não! O Deus é o mesmo. E a única maneira de você receber algo de Deus é confiar nele. Irmãos, eu era nova convertida quando eu fui numa igreja que tinha um homem que Deus usava para curar enfermo, levantava até morto o homem. Cheguei lá, sentei, não me chamaram não. O Mal falou assim, Mal também é novo convertido. Vai lá, amor. Falei, não vou não. O mesmo Deus que opera nele, opera em mim também. Eu era nova convertida. Pode bater palma, gente. Para ele.
que eu entendi, gente? Que o Deus que eu havia aceitado era vivo e verdadeiro. Deus fala comigo no meu quarto e fala lá no meio da Afonso Pena, com um barulho retado, Deus fala comigo. Deus fala comigo e fala com a criança. A minha oração, ela tem poder de ir onde eu nunca fui. Porque o meu Deus vai lá. Deus quer entrar no seu lar, na sua família e quer trazer mudanças. E em nome de Jesus, receba de Deus o bem de Deus que Ele quer te dar, a cura e a liberdade. Amém? Então, se perdoarmos, somos perdoados. Gente, que forte essa palavra. Eu quero ler com vocês. Eu vou ler na Bíblia tradicional e vou ler na mensagem. Olha aqui. Porque se perdoardes aos homens, está escrito lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando é que eu estou livre? Quando eu libero. Põe lá as prisão. Paga essa luz, só um minuto aí. Ele vai colocar uma cadeia. Vai. Olha lá. Gente, eu imagino esse texto, essa prisão aqui. Se eu livrar o meu irmão perdoando ele, ele vai me livrar. Mas se eu não livrar o meu irmão perdoando ele, eu vou ficar preso. Está cheio de crente preso. Porque não perdoa. Não perdoa. Qualquer coisinha arranca a faca. Você fez isso e isso, eu estou guardando e você me paga. Arranca a faca. Como é que você quer ser feliz? Se você arranca a faca ao menor sinal de fogo. Enquanto eu não entendi isso na minha mente, eu nunca fui feliz. Eu nunca fui feliz. A única maneira do outro ser livre é quando você perdoa ele. E de verdade. Não é que você não vai se lembrar, é que você vai declarar: Satanás, você está repreendido na minha vida, eu estou perdoando fulano e beltrano e ciclano. Eu estou livrando ele, eu estou dando liberdade para ele. Irmão, em nome de Jesus, abre seu coração. Tem muita gente preso por atitude, porque o ímpio não perdoa. Preso. E você vai ficar preso, porque a maldição está na palavra. A maldição está na palavra. Abre seu coração. Deus está te dando a oportunidade. Agora eu vou ler na mensagem. Na mensagem diz assim: na oração há uma conexão entre o que Deus faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar aos outros. Se recusar a sua parte, você estará separado de Deus. Sabe o que é isso? É na mensagem. O mesmo texto na mensagem. Quando você não perdoa a pessoa, você está preso, você está separado de Deus. Não foi eu aqui. Leia lá na sua mensagem aqui, ó. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar aos outros. Se recusar a sua parte, você está separado de Deus. Você quer, gente, que Deus não ouça a sua oração? Irmãos, eu fiz uma oração de uma pessoa, tinha séculos que eu não via. Oh Deus, como é que eu faço para me encontrar essa pessoa, Senhor? Me ajuda, eu preciso de ver. E aquela coisa, e eu sempre orava isso em secreto no meu coração. Aí, fui numa visita, precisei pregar um Uber, pá, Uber. Quem era? Oh, aleluia!
falei, fulano, é fulano? Aí ele falou, é. Oh, meu pai, chegou o dia. Chegou o dia que eu vou ver fulano. Tem anos que eu não vejo. Gente, pensa numa pessoa que ficou livre. Deus, obrigado. Gente, abre o seu coração. Deus está trabalhando no caráter. Deus quer libertar pessoas aqui. Deus quer levar... Deus quer que você seja livre. A única maneira de Sara ser livre é depois que ela perdoou. Ela mandou Agar embora. Duvido que ela tenha sentido paz um dia. Mas Deus tornou aquilo capaz. Abra o seu coração. Perdoe a pessoa que está presa a você. Porque se você não perdoar, Deus não está ouvindo sua oração. Ele está assim. É você, a atitude. Gente, às vezes, a gente pensa que... isso é mentira. Então, leia lá. Mateus 6. Leia lá. Ele falou assim, que se você não perdoar, você também não será perdoado. Não lembre mais da ofensa. Não pense mais nela. Semeie boa semente e declare a palavra de Deus em vez do problema que você viveu com fulano. Declare a palavra de Deus. Deus, o Senhor é maior do que eu mesmo. O Senhor é maior do que a situação que eu estou vivendo. Abre o seu coração. Eu quero orar aqui. Pode? Eu quero orar aqui. Eu quero declarar. Pode acender a luz? Em nome de Jesus. Você tem força e fé? Então vem aqui. Se tem alguém que você precisa declarar o perdão e que você precisa melhorar